não canso de agradecer e nem vou cansar de agradecer o que os irmãos me fez uma surpresa, né, na segunda-feira. Me senti tão maravilhada. Nossa, aquilo ali para mim foi o maior presente de Deus. Para mim, a ceia, no meu aniversário, para mim foi o maior presente. O maná ainda vem junto com o maná, né? Então, eu fiquei muito feliz mesmo, tá, igreja? Agradeço vocês. Eu quero agradecer mesmo aqueles que não pôde ir, mas eu creio que colaborou. Então, eu estou muito feliz mesmo, tá? Com a igreja, em nome de Jesus. E eu quero, igreja, eu vim hoje também, há muito tempo que eu queria vir, né? Como os irmãos sabem que eu passei por uma situação, né, de enfermidade, fiquei assim, fui até a cadeira da morte, mas o Senhor não deixou, né? Ele não permitiu que eu morresse, né? Porque eu tinha que fazer algo aqui, né? Eu tinha que ter algo aqui para me fazer para Deus. Então, igreja, quando eu estava lá eu não vou nem assim, falar tudo, porque para não assim, atrasar um pouco. Quando eu estava lá naquele hospital, a qual eu estava privada, né? Quando eu já fui lá para a minha cirurgia, quando eu fui na minha cirurgia, quando eu vi uma senhora assim, ela estava saindo da anestesia. Aí eu virei e falei assim, meu Deus, olha só como a gente fica quando sai da anestesia, a gente não sabe nem o que aconteceu. Aí eu acho que aquilo também me ajudou, a minha pressão aumentou muito. A minha pressão foi a 24, eu acho que a 24 a minha pressão foi, a qual eles lá para o hospital, eles dão como se fosse 400 e alguma coisa, né? Então a pressão chegou a esse total. Aí quando chegou lá, aí o médico falou para mim assim, o cirurgião, eu ouvi o cirurgião falando assim, olha, doutor Diogo, a gente vai aplicar a anestesia assim mesmo? Aí ele falou assim, não, peraí, quando chegou a médico, falou assim, não, pode aplicar. Aí nós vamos controlando ela tipo assim, para ela não aumentar a pressão, a gente vai estar olhando, vigiando. Aí, tudo bem, fez o processo, aquela coisa toda, foi uma cirurgia que a gente não achava que ia ser uma cirurgia grave, eu tirei 2 nódulos atrás da orelha, né? E eu achei que todo mundo lá em casa achava que não era arriscado, porque assim, na face tem muita veia, né, na cabeça, né, e tudo. Então, foi arriscado sim, mas a gente não imaginava que eu ia chegar até esses extremos, né? Aí depois que fez a cirurgia, aí fechou tudo, aí eu comecei assim, em segundo, né, me falaram, né, o médico e os enfermeiras também me falou, e depois eu não vi mais nada, né? A minha garganta, quando assim quando fez cirurgia, eu falei, tá tudo bem, agora tá ok, já fez cirurgia, vamos guardar um pouquinho, para mandar ela lá para o quarto, né? Para acabar, para esperar a anestesia acabar. Quando chegou lá, quando o médico virou para assim, ele olhou para mim, né? Segundo ele falou, aí eu estava com a minha garganta estava bem grande mesmo, muito grande. E aquilo ali eu vi muito sangue, uma lugar da cirurgia pocou. O sangue foi tão coisa assim que pocou os 2 lados. E jorrou muito sangue mesmo. E eu com aquela garganta de todo tamanho. Aí foi onde ele escorreu logo, aplicou. Aí ele disse, não, vamos ter que tubar. Vamos tubar ela e ela vai ficar tubada aqui. Mas assim, aí eu fiquei tubada 3 dias, 3 dias e meio eu fiquei tubada. Eu fiquei tubada 3 dias e meio, né? Lá naquele hospital. E aí meus filhos, né? Todo mundo assim, todo mundo preocupado. Né? Aí chegou para a Penha também, a situação, porque nós, assim, a igreja também ficou sabendo, eu creio que ficou também intercedendo por mim. E aquilo ali, igreja, foi uma situação muito difícil. Então, a gente quando está ali, parece que você não está, parece que você está acontecendo naquela hora, porque você não sabe onde você está, né? Aí quando eu comecei a sair, voltar, né? Quando eu comecei a voltar do coma, aí eu peguei, era como se eu estivesse, e eu antes de operar, o pastor e uma equipe foi lá em casa para me dar, né, a ceia. Chegou lá para me dar a ceia. Aí eu falei assim, eu achava assim, né, que depois vocês vão entender o mistério. Aí quando eu estava lá, de repente eu estava como se eu estivesse sentado num lugar, como fosse um sítio.
pensando assim. Aí chegou uma irmã, né, uma irmã muito bem assim, uma missionária muito bem vestida. Ela chegou para mim, né, e falou assim: nossa, você, que bom, né, eu te ver aqui, você está aqui, né, mas eu nunca vi você aqui. Eu falei: nossa, que lugar lindo, um lugar tão bonito. Eu não quero nem voltar para mudar, não quero nem voltar para casa mais, eu não quero voltar mais. O seu lugar é muito bonito. Aí quando eu cheguei e falei assim, a irmã falou assim: não, você não vai ficar porque você não está preparado. Aí eu falei assim: mas por que eu não estou preparado? Aí eu falei assim: por que eu não estou preparado? Aí eu ainda falei assim, era como se eu estava no céu, era como se eu estivesse naquele mistério, como se eu estivesse por aqui também. Aí eu falei assim, eu estou preparada sim, porque poucos dias agora, antes de eu vir para cá, eu tomei ceia. Eu falei desse jeito para essa irmã, né? E essa irmã falou assim: não, você não está preparada ainda. Aí eu falei assim: ah, tá bom. Aí chegou um homem, aí de repente o homem virou para mim e falou assim: realmente, você não está preparada, porque você está vendo aquele cantinho ali? Aí quando eu olhei, tinha uma casa, né? Tipo um cômodozinho, como se eu estivesse guardando ferramenta. Aí quando eu cheguei naquele lugar, era como eu escutava uma voz. Essa voz eu não ouvia ninguém. Essa voz eu não ouvia ninguém. Falava para mim assim: olha aí, pega aí, ó. Tem esse tanto de ferramenta que está aí, você vai chegar na sua igreja e vai entregar cada um irmão. Glória a Deus, aleluia. Você vai entregar cada irmão que tiver essa ferramenta. E quando você entregar essa ferramenta toda, aí quando eu entregava essa ferramenta para todo mundo, aí chegava uma voz e falava assim: agora você fala para eles têm que ir lá naquele arado e me mostrar para um monte, um arado assim, todo gramado. Aí fala com eles que eles têm que ir lá, e eles têm que limpar aquele arado. Aí eu falei assim, aí eu chegava para o pastor, que é o meu pastor, falava: tá vendo, pastor, agora o senhor vai guiar todo mundo, e todo mundo vai seguir o senhor, e se vocês vão limpar esse arado. Aí a irmã Thaís falava para mim assim: irmã, e agora, irmã Salete, nós vamos ficar fazendo o quê aqui? Nossa casa era como se nós estivesse aqui. Aí eu falava: não, mas tem coisa para nós fazer também. Aí eu falava assim: olha, nós vamos fazer muita comida. Nós vamos fazer muita comida mesmo, porque os irmãos, quando virem de lá, eles vão vir com fome, vão trazer mais gente também, vai ter mais pessoas junto com eles, para comer dessa comida também. E tem comida para todo mundo. Quando mais gente chegar, vai comer essa comida. Aí quando nós preparávamos, quando eles chegavam, realmente aquele banquete muito bonito que a gente tinha feito, mas só que não era só nós que trabalhávamos, era como se nós estivéssemos numa fazenda, e era criança trabalhando, jovens trabalhando, era como se tivesse aquele chiqueiro de porco, e aquele jovem tudo lavando aquele chiqueiro, e a gente naquela correria, era uma coisa muito linda. Aí depois, no final, eu falava assim, eu agradecia tanto a Deus. Aí de repente eu já não estava ali mais, eu já estava em outro lugar, ali sentado. Aí era onde que o irmão chegava outro irmão para mim, assim, eu não escutava, eu não via ele, a voz dele chegava para mim e falou assim: ó, mesmo assim, você não vai ficar aqui. Você não vai ficar aqui porque você tem que voltar, porque você tem que ir para lá. Aí ele falava para mim assim: onde você mora? Eu falei: eu moro na Serra, no Campinho da Serra 1, falava até o endereço, né? Aí ele falava: pois é, você precisa de voltar. Você precisa de voltar, que não está na hora de você ficar aqui. Aí naquilo eu pegava e falava assim: então, o que eu posso fazer? Então tá bom, eu vou ficar. Aí de repente tinha uma irmã, né? Ela não está aqui, é uma irmã diferente, que eu já vi ela aqui, mas ela também não é do ciclo de oração. Eu acho que ela não é nem daqui dessa igreja. Ela virou para mim e falou assim, não, mas não tem como você ficar dentro não, minha Salete. Você falou que não vai ficar, não é você ficar. Aí de repente vinha lá, assim que ela falava, vinha a Thaís, né? E falava assim: minha Salete, todo dia que você subir aqui no culto, quando você chegar aqui na igreja, você dá um abraço na irmã Adriana. Aí eu falei assim: não pode deixar, toda vez que eu vim aqui eu vou dar um abraço nela, né? Mas como eu fiquei muito tempo sem vir aqui, eu fiquei assim, era como se
me cobrando para me vir aqui e dar abraço à irmã Sandra, todo o tempo. A Sandra, e ela, quando eu recebi isso, eu ia dar abraço nela, sempre. E eu falei assim, meu Deus, eu não estou lá, eu não estou conseguindo ir lá para me dar abraço na irmã. O que eu vou fazer? Então, toda vez quando eu ia orar de manhã, porque seja o tempo que eu ia orar, eu falava, Senhor, eu não estou lá não. Mas abraça a irmã Sandra para mim. Abraça ela para mim, porque eu não estou lá. E o dia que eu chegar, eu vou dar um abraço nela. E todas as vezes que eu chegar na igreja, eu vou dar um abraço nela. Mas só que eu já era me dando esse abraço nela. Foi essa igreja. Então, eu entendi que o arado é a obra, né, pastor? Eu entendi isso. O arado é a obra. Então, quando foi ontem, lá na casa da Penha, eu entendi a coisa mais linda, gente. Eu senti do lá. Foi um culto na casa da Penha, então foi assim, aquelas irmãs tudo lá, eu olhando assim, aquelas irmãs, e eu falei, meu Deus, olha isso, olha aí, ó, todo mundo trabalhando para Deus, né? Ouvindo testemunhos maravilhosos, né? Ouvindo testemunho maravilhoso, que Deus ali agiu naquele lugar, foi uma bênção, né? Foi uma bênção naquele lugar que nós assim ficamos assim, maravilhados por tudo que aconteceu naquele lugar. Assim, foi coisa assim, irmã, coisa que só você estivesse lá para entender. É igual eu fiquei assim pensando também, quando a irmã estava falando que nós temos que ser uma pessoa que nós temos que abraçar todo mundo, né? Nós temos que abraçar e orar e pagar preço para as pessoas, que seja mendigo, que seja pessoas alcoólicas, que seja uma prostituta, que seja qualquer tipo de pessoas, nós temos que estar abraçando. Nós não podemos chegar assim, não vou fazer porque está sujo, está nojento. Nós temos que ir lá mesmo, pegar na mão e abraçar mesmo. Eu lembro quando, há muitos anos isso, já tem muitos anos isso, eu tinha o quê? Eu acho que eu tinha assim, mais ou menos uns 30, por aí, uns 30, 40 anos. Eu fui lá em Barra São Pedro, aí lá eu fui visitar uma colega minha, uma irmã de igreja. Aí ela falou, sua irmã Solete, foi eu e minha irmã, que hoje ela está na cadeira de roda também. Ela virou para mim e falou, sua irmã Solete, nós poderíamos ir lá na casa da minha sogra, porque a minha sogra estava passando muito mal. Quando eu cheguei na casa dela, quando nós chegamos no portão da casa dela, mas era um mau cheiro tão ruim, e eu com um estômago muito fraco, e eu comecei a fazer vômito. Eu disse, nossa, é aí mesmo que a gente vai? E ela falou assim, é a minha sogra. Aí quando eu cheguei lá na coisa assim, ela estava, a perna dela estava toda como se fosse comida, e aquele fedor tão grande, era que estava nela, e ela estava toda pastor, só Deus tem misericórdia. Ninguém tinha coragem. Então quando ela me viu, era como se ela tivesse uma ganância, não tem aquela pessoa quando está com fome, muita fome. Ela já foi me pegando minha mão, já foi botando em cima daquela ferida. Entendeu? Ela ficou botando em cima daquela ferida, e eu ali, Jesus, fazendo ponto. Eu falei, Senhor, eu não posso estar fazendo ponto perto da mulher, não, Senhor, tem misericórdia. E ali eu botando ali, ela botando a mão e chegava minha mão em cima daquilo ali. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia, e agora o que eu vou fazer? Ali eu peguei e falei assim, meu Deus, aí eu peguei a minha outra mão e botei na perna dela e comecei a orar. Não tinha jeito, que estava coisa. Comecei a orar, e Deus começou a mostrar um monte de coisa, obras de bruxaria no quintal dela, boneco assim, de todo tamanho, todo furado de alfinete, e aquilo ali, o marido dela foi lá, queimou aquilo, e aquele boneco parece que não queria queimar, por mais que ele jogava álcool, o boneco não queria queimar. E quando ele abriu, estava tudo cheio de agulha dentro daquele boneco. Aí passava um tempo, aí passou uns meses, ela faleceu, né? Ela faleceu. Mas olha para você ver até que situações eu acho que Deus manda pedir. Então a gente tem que ir, tem que fazer, pastor. A gente tem que ir, tem que fazer, porque não é fácil, gente. A obra de Deus, quem quiser pegar um arado meu, não é fácil. Arado